Mas por outro lado, estamos nós aqui nesta noite, reunidos como irmãos em Cristo, como aquela multidão que está à espera, como aquela multidão que está desejando que o Mestre venha. E a Bíblia vai nos dizer então que um homem chamado Jairo, a Bíblia faz questão de citar a sua posição, diz que o principal da sinagoga. Lucas, Mateus vai descrever Jesus como o chefe, como o príncipe da sinagoga. De certo que Jairo era um homem importante, Jairo era um homem que tinha uma classe social naquele local que era acima de muitas pessoas. Um principal da sinagoga, ele não era somente uma pessoa de nome, ele era uma pessoa que ele tinha que reger tudo o que havia sobre costumes, sobre ensinamento, sobre aquilo que divergia a lei dentro de uma sinagoga. O chefe da sinagoga, ele era responsável pelo ensino da Torá. O chefe da sinagoga, muitas vezes quando um juiz não podia julgar uma causa, quando muitas pessoas estavam a ser julgadas, muitas causas estavam a serem feitas, o principal da sinagoga era o homem que tinha que fazer aquele julgamento, era o homem que tinha que tomar aquela decisão por aquele povo. O principal da sinagoga era responsável também pela economia daquele lugar. A Bíblia vai nos dizer que Jairo se achegou aos pés de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que Jairo se achega dele. Se achegar é se aproximar. Se achegar é um ato de estar mais perto. Tiago capítulo 4 versículo 8 vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Em 2 Crônicas capítulo de número 15, Deus vai dizer ao rei Azar: se permita que eu me aproxime de ti, e eu te permitirei que se chegue perto de mim. Porém, se você se esquecer de mim, eu também me esquecerei de ti. Isaías capítulo de número 55, versículo de número 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, e invocai o seu nome enquanto há tempo. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem que é o importante da sinagoga, agora ele se achega até Jesus. Mas talvez você deve olhar para mim ou pensar com a pessoa que está do seu lado dizendo: é só se chegar, não para Jairo. Havia um decreto naquele lugar, que todo aquele que se aproximasse, todo aquele que reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus, todo aquele que estivesse próximo a Jesus, se pertencesse à sinagoga, seria expulso daquele lugar. Essa pessoa seria expulsa. Se fosse nos dias de hoje, se algo acontece que eu não gosto na igreja, talvez você iria para outra igreja. Talvez a pessoa que não gostasse daquilo que ouviu procuraria um outro ministério. Mas naquela época não funcionava dessa forma. A pessoa que se aproximasse de Jesus, uma pessoa que ela era expulsa da sinagoga, a pessoa que vendia para ela já não vendia mais. Quando você era expulso da sinagoga, o crédito que você tinha com a sociedade, você já não tem mais. Quem vendia para você, já não te vende. Quem comprava de você, já não compra mais. Quem te emprestava, já não te empresta. Quem te respeitava, você perdeu o respeito com ele. Quando uma pessoa era expulsa da sinagoga, a sua família virava as costas para você e você não pertencia mais àquele clã. Então, ou seja, para Jairo, não era só uma situação de se aproximar, não era só uma situação de se chegar, era ele ter que abrir mão da sua posição social, era ele ter que abrir mão de tudo que ele tinha, todos os conceitos, todo o respeito, para quê? Para um bem a qual ele desejava muito, que era a cura da sua filha. Então Jairo, ele não apenas abre mão de estar na sinagoga, Jairo, ele não apenas abre mão de ter os seus clientes, Jairo, ele não abre mão da sua posição social. Eu entendo aqui que Jairo, ele abre mão da sua identidade. E quando eu olho para a minha vida, e quando eu começo a olhar para a vida de muitos que eu consegui compartilhar de mensagens aqui, sobre a história de vida, eu vejo que na nossa vida não foi muito diferente. Nós fomos criados e inseridos em uma sociedade totalmente dispersa daquilo que Deus queria para as nossas vidas. Eu fui criado numa sociedade totalmente diferente daquilo que eu aprendo hoje. E quando chegou o momento que eu tive que negar aquilo que eu acreditava, negar as crenças que eu tinha, negar aquilo que eu tinha que convicção,
eu entendi que eu tive que abrir mão da minha identidade para viver uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu abri mão dos amigos, eu abri mão dos vícios, eu abri mão dos prazeres. A gente abre mão de tantas coisas, mas no final tudo compensa, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então Jairo, quando ele olha para Cristo, quando ele vê Cristo, eu imagino Jairo andando entre a multidão, Jairo olhando todas aquelas pessoas próximas a Jesus. Ele não está preocupado com sinagoga, ele não está preocupado com pessoas que vão pensar dele mal ou bem. Jairo não está preocupado com o que as pessoas podiam fazer para ele, porque o dinheiro não pôde curar a filha dele, a influência não pôde curar a filha dele, o conhecimento que ele tinha não pôde trazer saúde para a filha dele. Então Jairo entende: somente um pode me dar aquilo que eu preciso. Somente um pode me entregar a cura para minha filha. Somente um pode trazer alegria à minha casa. Jairo abre mão de uma identidade, Jairo abre mão de uma posição, Jairo abre mão de valores para entender que aquilo que realmente importava na sua vida, que era Jesus Cristo, ir com ele à sua casa. Repita comigo: se achegou. Mais alto: se achegou. Eu preciso que você entenda isso. Jairo precisou se achegar a Cristo. O segundo ponto é que Jairo se prostra diante de Jesus. Então nós vemos o principal da sinagoga encarando as pessoas que estavam à sua volta. Agora nós vemos o principal da sinagoga se ajoelhando, se prostrando diante de Jesus. Se prostrar significa curvar-se profundamente a alguém. Submissão, adoração, respeito profundo, humildade. Jairo estava querendo dizer: Senhor, eu sou pequeno diante de Ti, eu reconheço que o Senhor pode chegar aonde minha mão não chega, o Senhor pode fazer aquilo que o médico não pode fazer. Eu te peço, vá à minha casa. Jairo está reconhecendo que apesar da sua importância naquele lugar, ele reconhecia que ele não era nada diante de Cristo. Porque em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está diante de Jairo. Isaías também vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus está diante de Jairo. Jairo se achega a Cristo. Só que agora Jairo tem que cumprir a palavra. Jairo se dobra diante de Jesus, reconhecendo: Senhor, eu não sou nada, eu não consigo nada sem a sua presença. Somente o Senhor tem a capacidade de fazer aquilo que ninguém conseguiu, que é curar a minha filha. Então diga comigo: se prostrou, se achegou, se prostrou. Amém. Agora Jairo vai rogar ao Senhor. Ainda no versículo 22, a Bíblia vai nos dizer assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha e impõe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jairo está dizendo: Senhor, eu venho te pedir com humildade. Senhor, eu venho te clamar, eu venho suplicar. Só que ao lermos esse texto, eu fiquei imaginando Jairo. Se fosse eu no lugar dele, se fosse a minha filha. Porque quando nós lemos o texto, nós lemos com calma. Nós lemos: Senhor, eu rogo, Senhor, eu peço, Senhor, eu suplico. Jairo aqui, ele teve uma oração intencional a Cristo. Quando nós oramos, nós temos que orar com intenção, e foi o que Jairo fez. Jairo, ele estava suplicando, Jairo, ele estava se humilhando aos pés de Cristo.
Só que quando Jairo entende que ele está ali na frente, Jairo não olha para ele como uma pessoa que está calma, ele está apressado. Então ele diz: Senhor, vai na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá até lá, porque somente o Senhor, porque eu sei que se o Senhor tocar na minha filha, impuser as mãos sobre ela, eu sei que ela será curada e ela será viva. No coração de Jairo já não estava mais o principal da sinagoga, perante Jesus já não estava mais o príncipe da sinagoga, já não estava mais o homem influente, mas sim um filho que olha para um pai e pede: Senhor, vai na minha casa, Senhor, escuta a minha súplica, Jesus, eu preciso de Ti. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi com ele. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai com Jairo. Eu imagino Jairo abrindo o caminho. Jairo se achega, Jairo se prostra, Jairo se humilha, Jairo roga ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que não é Jesus que vai na frente. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E aqui está indo o pastor Jefferson, Jesus abrindo o caminho, Jairo abrindo o caminho. Dá licença, saiam da frente, dá licença. E Jairo vai indo, e Jesus indo caminhando tranquilo, irmãos. E Jairo vai caminhando, vai pedindo para abrir. Talvez os amigos de Jairo viram: vamos, dá licença, ele precisa passar. De repente a Bíblia vai nos dizer que Jesus para. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele para porque alguém lhe tocou. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, entende que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Essa é uma palavra muito linda, irmãos. Mas talvez o que Deus tocou no meu coração você não vai gostar de escutar. A Bíblia diz que essa mulher, quando ouviu falar que Jesus estava ali, ela pensava: se tão somente eu tocar, se eu for por trás da multidão e eu encostar, eu serei curada. E Jesus está andando, e ela enfrenta os desafios e encosta em Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus para, e Jesus fala: alguém me tocou. Aí eu imagino Pedro olhando para Jesus, João olhando para Jesus e falando: só pode estar de brincadeira, né? Todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando. Ele: não, alguém me tocou. Hoje alguém me tocou, e de mim saiu virtude. Quem é você? Aonde você está? Imagine Jesus te olhando, irmão, e perguntando: quem é você? Aonde você está? Apareça! Quem me tocou? Meus irmãos, eu imagino Jairo olhando aquela situação. Quem que se achegou aos pés de Jesus? Jairo. Quem que se prostrou diante de Jesus? Jairo. Quem que rogou para que Jesus fosse até a sua casa? Jairo. Quem que abriu mão de toda a sua identidade, de toda a sua história para que Jesus fosse curar a filha dele? Foi Jairo. E eu começo a olhar para a vida desse homem, eu começo a imaginar se eu teria alegria durante o processo em ver o meu irmão sendo abençoado enquanto eu estou esperando Cristo bater na porta da minha casa. Qual seria a minha reação ao ver a pessoa do meu lado sendo favorecida por Deus enquanto eu estou orando e suplicando para que Ele me atenda? Essa mulher, ela vai e ela toca em Jesus. Algumas versões vão dizer que ela, ao tocar o seu sangue, ele estanca, não para. E aqui eu aprendo uma coisa: muitas vezes nós queremos surfar na onda daqueles que estão pagando o preço. Muitas vezes nós queremos andar atrás daquele que está abrindo o caminho, se aproveitar. Só que quando eu olho para essa mensagem e eu fico olhando o que Jesus quer nos ensinar, eu vejo que Ele não deixa passar nada em vão e nada despercebido. Muitas vezes nós começamos uma campanha e não terminamos. Muitas vezes nós começamos um propósito com Deus,
e quando as coisas começam a caminhar da maneira que nós queremos, quando as coisas começam a andar da maneira que nós desejamos, nós simplesmente paramos porque já está tudo certo. Quantas vezes nós viemos triste para a igreja, nós escutamos louvores como o de hoje, o nosso coração se alegra e nós falamos: domingo que vem eu não preciso vir. Quantas vezes nós somos exatamente assim, a gente vai e fala: somente se eu tocar, eu sei que Ele vai me ver e para mim isso basta. Quando Deus Ele quer algo a mais de nós. Então Jesus fala: alguém me tocou e de mim saiu virtude. Aonde está você? A Bíblia vai dizer que esta mulher, temendo e tremendo, se achegou a Jesus. Jairo se achegou, ela teve que se achegar. A Bíblia vai dizer que ela, após se achegar, ela se prostra diante de Jesus. Então ela conta toda a verdade. E ela diz: Senhor, há 12 anos eu estou padecendo, gastei tudo o que eu tinha, estou sem família, minha família me desamparou, meus amigos saíram de perto de mim, eu estou sozinha. E ela começa a contar tudo para Jesus, começa a falar dos seus sofrimentos, começa a falar da sua angústia, começa a falar de tudo que ela passou. Então eu entendo que se essa mulher ela não tivesse se achegado, se essa mulher ela não tivesse se prostrado diante de Jesus, se essa mulher não tivesse rogado e entregado a Ele toda a verdade, Ele não escutaria ela olhar para ele e dizer: filha, a tua fé te salvou. Porque quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós nos entregamos, nós nos prostramos diante dEle, e nós rogamos a Ele de todo o nosso coração, essa mulher ela não tinha mais paternidade, essa mulher ela não tinha mais família. A ter um encontro com Cristo, ela ganha uma paternidade, porque naquele momento Jesus olha para ela e não diz: mulher, levanta. Jesus olha para ela e diz: filha. Jesus não olha para mim e para você quando nós chegamos muitas vezes tristes, perdidos, cansados. Jesus não olha para mim e para você como pessoas qualquer. Jesus Ele olha para mim e para você como filho. Jesus Ele tem um olhar de filho, um olhar abençoador, dizendo: eu estou aqui, não se preocupa, eu vou caminhar contigo, a sua fé te salvou. Essa mulher ela ganha uma paternidade, essa mulher ela ganha uma cura, e essa mulher ela ganha a sua salvação. Só que enquanto muitos se alegram com isso, a Bíblia vai nos dizer que Jairo escuta uma mensagem que ele não gostaria nunca de ter escutado. A Bíblia vai nos dizer que Jairo estava lá aguardando, e alguém chega a ele e diz: por que você ainda enfadas o mestre? A sua filha já morreu. Não tem mais jeito. Por que você ainda incomoda Jesus? Por que você vai para a igreja? Não tem mais jeito. Por que você vai participar de oração na quinta-feira? Não tem mais jeito, não adianta. Teu casamento não tem mais jeito. O seu filho nas drogas não tem mais jeito. O seu trabalho não tem mais jeito. Quem nunca escutou isso? Quem nunca escutou isso? Por que você ainda insiste? Não tem mais jeito. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jairo escuta isso, Jesus olha para ele e diz: não temas, somente creia. Não temas, somente creia. Seja fiel no processo. Não temas. Seja fiel na tribulação, não temas. Está difícil, não temas. Não temas, somente creia. A Bíblia vai dizer que Jesus vai com Jairo para sua casa. E ao chegar na sua casa, Jesus encontra pessoas pranteando, pessoas se lamentando. Talvez para Jairo aquilo ali era normal, já era o óbvio. Sua filha já estava morta. Era o óbvio as pessoas estarem chorando, as pessoas estarem em desespero.
Mas Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão se lamentando? A menina não morreu, apenas dorme. Apenas dorme. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele pede para que aquelas pessoas elas saiam de lá. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele pede para que aquelas pessoas se retirem. Entenda algo: haverá momentos em nossas vidas em que a dor vai ser tão grande que pessoas se afastarão de nós, que pessoas sairão de perto, que aquilo que você mais esperava que te trazia alegria, não trará, que aquela pessoa que você esperava que viesse te abraçar, não virá, que aquela pessoa que você esperava talvez te trazer uma palavra de consolo, ela não vai trazer, uma palavra de encorajamento ela não vai te dar, para que nós entendamos que nós somos dependentes dEle, e que sem Ele nós não somos nada, para nós entendermos que sem Ele nada é possível, nenhum sonho acontece, nenhuma promessa acontece se Ele não tiver na nossa vida, e se nós não formos fiéis ao processo de Deus, porque se nós formos fiéis no processo, Ele garantirá o propósito. Jairo olha para Jesus, mandando aquelas pessoas embora. Jairo sem entender nada, Jesus fala: vamos para o quarto da menina. Vamos para o quarto da menina. Chegando lá, Jesus fala: Talita cumi, levanta. Talita cumi, levanta. Ei, talvez você não esteja entendendo. Os seus sonhos não morreram. A sua família, ela não morreu. Os projetos que Deus tem para a minha, para a sua vida, eles não morreram. Talvez em algum momento da vida, talvez em algum momento da sua trajetória, talvez em algum momento da caminhada, talvez você tenha se esquecido de Deus, talvez as coisas se tornaram difíceis, talvez as pessoas que te olham falam: não tem mais jeito, mas Ele diz: não morreu. Não morreu. Hoje, quando eu estava em casa, eu lembrei de algo muito profundo na minha vida. A minha mãe, ela sempre faz questão de dizer para mim que ela sempre orou por mim. A minha mãe, ela sempre faz questão de dizer para mim que ela passou muito tempo orando pela minha vida. E eu me lembro claramente de uma vez que eu estava num bar jogando baralho. Estava ali com algumas pessoas, e eu lembro como se fosse hoje o dia que ela apareceu naquela janela lá, e ela olhou para mim e falou assim: você vai para casa agora. Eu falei: não, estou aqui só com meus amigos. Você vai para casa agora, porque o meu filho, não fiz ele para ficar em porta de boteco, eu não fiz meu filho para ficar em bar jogando baralho, eu não estou orando por um filho para que fique se perdendo na bebida. Eu sou muito grato a ela, irmãos. Eu sou muito grato a ela porque quando eu li esse texto eu entendo que se Jairo não tivesse se humilhado diante de Cristo e levado Cristo para casa, talvez essa mulher não teria sido curada. Nós somos respostas de oração. Se hoje você está aqui, é porque tem uma igreja que ora pela sua vida. Se hoje você está aqui, é porque tem um corpo de obreiro que toda quinta-feira paga o preço em oração no monte. Se hoje você está aqui, é porque tem uma igreja que toda semana da Santa Ceia se reúne às 5 da manhã para interceder pela sua família. Se hoje você está aqui, você é resposta de oração de alguém. Talvez você olhe para mim e fala: você não sabe nada da minha vida, eu estou aqui porque eu quis vir. Não, alguém orou para que você estivesse aqui nesse dia. Nós somos resposta de oração pela vida de alguém. Alguém orou pela mim e pela sua vida para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Quero convidar o grupo de louvor. Nós somos resposta de oração, e muitas vezes nós nos esquecemos dos planos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós nos esquecemos de tudo que Deus tem feito, de tudo que Deus tem nos dado, tudo quanto Deus tem nos abençoado.
E quando as coisas começam a encaminhar da maneira que nós almejamos, nós simplesmente nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos de nos achegar, nós nos esquecemos de nos prostrar, nós nos esquecemos de nos humilhar diante dEle. E quando a situação ela começa a apertar, quando a situação ela começa a ficar difícil nas nossas vidas, nós começamos a ficar como Jairo, nós nos desesperamos, aí nós decidimos abrir mão de amizades, aí nós nos decidimos abrir mão de conceitos, nós decidimos abrir mão de roupas, de amigos, de tudo que nós temos à nossa volta, porque daí nós voltamos a entender que Cristo é o centro da nossa vida. E a palavra que Deus trouxe para a minha vida nesse dia foi: não esqueça de onde Deus te tirou, não esqueça daquilo que Ele colocou na sua mão, não esqueça das promessas que Ele fez para a sua vida, não esqueça. Por quê? Porque a menina não morreu, ela apenas dorme, a menina não morreu, ela apenas dorme. Deus diz para mim e para você nessa noite: levanta, se posiciona, faça aquilo segundo a minha vontade, faça aquilo segundo o meu coração, volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar a minha presença, volte a ter uma intimidade comigo. É isso que Deus pede para nós. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida porque nós mesmos vamos abandonando Deus. Da mesma forma que Deus disse para aquele rei: se você se permitir, eu me achegarei a você, mas se você me abandonar, eu também vou te abandonar. Deus ele permite o vento na nossa vida para que nós não esqueçamos quem Ele é, para que nós não esqueçamos que sem Ele nós não somos nada, para que nós não esqueçamos que sem a presença dEle nós não somos nada. E por isso Ele te diz nessa noite: levanta-te, acorda, levanta. É isso que Ele diz para mim e para você. Levante em nome de Jesus. Eu te convido a ficar em pé para nós fazermos uma oração. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus.